Olá, galera do YouTube! Para quem não me conhece, eu sou Daniele Tavares, sou escritora, revisora e tradutora e, claro, leitora. Então, não estou acostumada ainda a fazer vídeos para essa plataforma. Pretendo começar. Então, tenho um pouquinho de paciência que eu tô só na outra rede, por enquanto. A minha ideia é a gente fazermos juntos uma leitura. E aí fiquei pensando, que livro eu trago? Pensei, então, num dos meus favoritos, conhecidos mundialmente, um senhor clássico, Alice, no País das Maravilhas. Eu sei que tem gente que não gosta, até entendo, mas é o meu favorito da vida número 1. Assim, tenho paixão por Alice. Tenho 3 edições, mas a minha favorita é esta, da Zahra. E aí pensei, por que não? Vamos tentar? Essa minha edição lindíssima, olha, todo mundo já conhece porque não é uma edição nova, né? Aliás, eu não sei nem de que ano ela é, porque eu ganhei essa edição aqui e não tem data. Enfim, edição ilustrada e comentada. Gente, ela é linda. Linda, 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 linda. 2013. Copyright da edição brasileira 2013, Jorge Zahara, editor limitado, que é o selo da Companhia das Letras. Então, para quem não tem essa edição, para mim, ela é a mais bonita. Não adianta. Eu tenho uma da Barnes Nobles, que é linda também, com corte prata e tal, mas a folha é branca. E o legal é que a ilustração é colorida, mas acredito que todas têm o seu brilho, né? E aí, eu pensei em começar a ler. Não a introdução, porque ele é comentada, fala sobre a vida do Lewis Carroll e tal. E a gente começar por aqui. Olha que coisa mais linda. Dá até pra entrar nessa moda agora de Bob Goods, né? Colorir Alice. Vocês teriam coragem de pintar o livro de vocês? Fica aí o questionamento. Porque as pessoas discutem muito sobre grifar o texto, escrevendo livro. Eu faço isso muito com livro de estudo. Livros de ficção, eu tô aprendendo um pouco a perder esse medo. A minha edição do Senhor dos Anéis, ela tá toda cheia de flagzinha. Não lembro de ter posto nenhuma anotação a lápis, não. Mas essa aqui eu já marquei algumas coisas. Mas enfim. Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E aí a gente começa. Coisa de lente pra marcar o óculos. Não é maravilha. A gente quase não tem marcador, né? Antes da gente começar o primeiro capítulo, que eu vou deixar pro vídeo seguinte, pra gente ver se isso aqui vai ficar legal, vai ficar bacana. Temos um pequeno poema, talvez. Então vamos lá. Juntos naquela tarde dourada, deslizávamos em doce vagar, pois eram braços pequenos, ineptos, que iam os remos a manobrar, enquanto mãozinhas fingiam apenas o percurso do barco determinar. Ah, cruéis, 3. Naquele preguiçar, sobre um tempo ameno, estival, implorar uma história e de tão leve alento, que sequer uma pluma pudesse soprar, mas que pode uma pobre voz contra 3 línguas a trabalhar. Imperiosa, prima estabelece. Começar já, enquanto secunda, mais brandamente encarece. Que não tenha pé nem cabeça. E Tércia, um horror de palpites oferecer, mas só um a cada minuto. Depois, por súbito silêncio tomadas, vão em fantasia perseguindo, a criança sonho em sua jornada, por uma terra nova e encantada, a tagarelar, com bichos pela estrada. Ouvem crédulas extasiadas. E sempre que a história esgotava, os poços da fantasia, e debilmente eu ousava insinuar, na busca de um encanto quebrar. O resto para depois. Mas já é depois. Ouvi as 3 vozes alegres a gritar. Foi assim que, bem devagar, o País das Maravilhas foi urdido. Um episódio vindo, a outro se ligar, e agora a história está pronta. Desvia o barco, comandante. Para casa. O sol declina, já vai se retirar. Alice, recebe este conto de fadas e guarda-o, com mão delicada, como um sonho de primavera, que a teia da memória se entretece,
como a guirlanda de flores murchas que a cabeça dos peregrinos guarnece. E aí, no próximo vídeo, a gente vem com o primeiro capítulo, pela Toca do Coelho. Tem uma latinha de rodapé aqui, as notas de rodapé estão lá no final, se eu não me engano. Notas, deixa eu ver. Aguenta aí, gente, só um minuto. Pra gente ver do que se trata essa nota. Eu gosto de nota de rodapé logo embaixo da página, sabe? Mas tudo bem. Ô, gente, cadê? Vocês gostam? Qual o personagem de Alice que vocês mais gostam? E qual é aquele que vocês menos têm simpatia? Eu vou buscar umas curiosidades que eu já li e eu já vi sobre o Chapeleiro. Já dando spoiler, meu favorito. Adoro o Chapeleiro. Acho que ele é meio maluco que nem eu, né? Eu gosto muito porque... Gente, cadê? Eu não sei por que eu gosto muito. Eu não sei explicar. Eu gosto muito do Chapeleiro. E eu vi uma reportagem falando que o Johnny Depp, quando ele foi interpretar o Chapeleiro, ele pesquisou sobre isso e ele encontrou que, de fato, os chapeleiros naquela época da Inglaterra vitoriana, eles eram loucos por conta de uma substância com a qual eles trabalhavam para fazer os chapéus. Eu achei interessantíssimo. Então, gente, olha, a nota de rodapé que tem aqui desse pequeno poema. Nesses versos, a guisa do prefácio, Carol relembra aquela tarde dourada de 1862, quando ele e seu amigo, reverendo Robinson Duckworth, membro da direção do Trinity College, Oxford, mais tarde cônego de Westminster, levaram as 3 encantadoras irmãs Liddell para uma excursão em um barco a remo pelo Tâmisa. Prima era a irmã mais velha, Lorina Charlotte, de 13 anos, Alice Pleasance, de 10, era a segunda, e a irmã mais nova, Edith, de 8 anos, era a tertia. Carol tinha então 30 anos. A data era sexta-feira, 4 de julho, um dia tão memorável na história da literatura, entre aspas. W.H. Auden observou quanto na história americana. O passeio foi de cerca de 5 quilômetros, começando em Folly Bridge, perto de Oxford, e terminando na aldeia de Godstone. Entre aspas aí, tomamos chá às margens do rio, Carol registrou. E só chegamos de volta ao Christchurch um quarto depois das 8, quando as levamos até os meus aposentos para ver minha coleção de microfotografias. E as devolvemos à residência de Deão pouco antes das 9. Fecha aspas. 7 meses mais tarde, ele acrescentou a esse registro a seguinte nota, abre aspas, ocasião em que contei a elas o conto de fadas das aventuras subterrâneas de Alice. Fecha aspas. 25 anos mais tarde, em seu artigo Alice on the Stage, The Theatre, em abril de 1887, Carol escreveu: havíamos remado juntos muitos dias naquelas águas tranquilas. As 3 pequenas donzelas e eu. E muitos contos de fadas haviam sido improvisados para elas, quer em momentos em que o narrador estava inspirado e fantasias involuntárias o assaltavam aos bandos, quer em outros em que a musa esfalfada era estimulada a agir e se deixava arrastar resignada, mais porque tinha de dizer algo do que porque tivesse algo a dizer. No entanto, nenhuma dessas muitas histórias foi escrita. Viviam e morriam, como maurins de verão, cada uma em sua própria tarde dourada, até que chegou o dia em que, por acaso, uma de minhas pequenas ouvintes suplicou que a história fosse escrita para ela. Isso foi há muitos anos, mas lembro nitidamente, agora enquanto escrevo, como numa tentativa desesperada de chegar a um conto de fadas de feição diferente. Eu, para começar, tinha despachado minha heroína diretamente para uma toca de coelho, sem a mínima ideia do que deveria acontecer depois. E assim, para agradar a uma criança que eu amava, não me lembro de nenhum outro motivo, escrevi à mão e ilustrei com meus próprios desenhos toscos. Desenhos que se rebelavam contra todas as leis da anatomia ou da arte, pois nunca tiveram uma aula de desenho. O livro que acabo de publicar, em facsímile. Ao escrevê-lo, acrescentei muitas ideias novas, que pareciam brotar por si mesmas a partir do tronco original, e muitas mais se acrescentaram quando, anos mais tarde, o reescrevi inteiro para publicação.
Enfim, eu acho muito interessante nesses casos a gente saber como surge, né, uma história. Como uma pessoa elabora na cabeça dela o que ela quer contar. Aqui o Carol diz que a princípio ele não tinha noção do que ele queria, né? Ele só queria entreter e agradar as meninas com histórias. Então, assim, Alice não é um conto de fadas, como ele diz, escrevendo histórias de contos de fadas. Mas eu acho que a gente pode entender muita coisa em Alice, né? Eu acho é um livro que dialoga muito comigo. Tem algumas frases clássicas que fazem a gente parar para pensar, acho eu, né? Talvez por isso seja um livro muito querido por muitas pessoas, talvez um livro não tão querido assim por outras. E talvez por não haver essa interpretação, esse diálogo. Enfim, é um livro que a gente deixa aberto, na verdade, né? Vou voltar com o primeiro capítulo no próximo vídeo. Mas, antes de ir embora, comentem aqui, por favor, se vocês gostam, se não gostam. O motivo, né? Me conta porque eu sou curiosa. Personagens favoritos, o que você acha que deu certo, se vocês gostaram daquela adaptação da Disney com a Mia e com o Johnny Depp, que é a adaptação do Burton, né? Enfim, me contem, vamos conversar e vamos seguir nessa leitura deste livro maravilhoso. É isso, gente. Até a próxima.